Olá, o meu nome é André, sou professor de hidráulica da Escola Politécnica da UFBA. O tema da aula de hoje é escoamentos laminares e turbulentos, uma breve classificação. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de definir o escoamento laminar, o escoamento de transição e o escoamento turbulento, interpretar o número de Reynolds, calcular o número de Reynolds e interpretar a velocidade média de uma distribuição e a velocidade média temporal. Vamos observar alguns escoamentos. Essa fotografia nos mostra uma imagem instantânea de um escoamento de água a partir de uma torneira. O jato observado tem a superfície lisa e bem definida, aparentemente sem ondulações. Aumentando um pouco a vazão pela abertura da torneira, é possível ver que o jato começa a apresentar algumas oscilações ao longo de sua extensão. Para uma vazão maior, como ilustrado nesta terceira fotografia, as oscilações ficam ainda mais evidentes. Uma quarta fotografia revela que o jato pode assumir uma forma muito diferente quando a vazão é aumentada ainda mais. Considerando o conhecimento documentado sobre esse tema, especificamente sobre os escoamentos em tubulações, Hagen, em 1839, foi provavelmente o primeiro a escrever sobre a existência de um limite para a velocidade, acima do qual o escoamento estudado passava a apresentar movimentos desordenados. Em trabalhos posteriores, de 1854 e 1869, Hagen constatou que o fenômeno da turbulência dependia também da viscosidade e do diâmetro do tubo. Em 1883, Reynolds utilizou um aparato experimental composto por um tubo transparente e retilíneo, ao longo do qual foram observados diferentes comportamentos para o escoamento de água. Para resolver o problema de visualização imposto pela transparência da água, permitindo a observação desses comportamentos, ele injetou um filete de corante no escoamento. Pode-se notar também que foi construída uma entrada com uma forma suave para que o escoamento pudesse acessar o tubo sem perturbações. Vamos acompanhar esse experimento que pretende reproduzir o que foi observado por Reynolds. Inicialmente, para uma velocidade média relativamente baixa, observa-se que o filete de corante permanece íntegro e retilíneo ao longo do escoamento. Tal observação nos mostra que o escoamento não apresenta movimentos transversais macroscópicos, ou seja, não há mistura, exceto na escala molecular, por difusão molecular. Esse regime de escoamento recebe o nome de regime laminar, em associação à ideia de um escoamento que ocorre como se uma lâmina de fluido deslizasse sobre a outra. Para uma velocidade maior que a anterior, mas não tão alta, o filete deixa de ser retilíneo, podendo ocorrer alguma mistura transversal macroscópica. Observem como ocorrem ondulações bem definidas. Esse regime de escoamento é denominado como regime de transição. Para uma velocidade ainda maior, o experimento nos mostra que o corante passa a apresentar movimentos aleatórios em todas as direções, sendo possível notar uma intensa mistura. Podemos pensar que nessas condições não há apenas um movimento molecular produzindo uma mistura, mas sim uma transferência de volumes macroscópicos de fluido no espaço. Esse regime de escoamento é denominado regime turbulento. Em seu artigo, Reynolds apresentou essas três figuras e a seguinte descrição sobre o que ele observou com a realização dos experimentos. Quando as velocidades eram suficientemente baixas, a faixa de corante se estendia em uma linha reta bem definida através do tubo, como na imagem A. Com o aumento gradual da velocidade, em alguma posição do tubo, sempre distante da entrada, o corante se misturava com a água ao redor e preenchia o restante do tubo com uma massa de água colorida. Essa descrição corresponde à figura B. Ao visualizar o escoamento com o uso de uma luz intensa, algo como um flash, foram identificados diversos turbilhões na região anteriormente vista como uma simples massa colorida, como ilustrado na figura C. Vejam essas fotografias de um mesmo escoamento. A da esquerda não utilizou o flash da máquina fotográfica e corresponde a uma sobreposição de imagens, sendo semelhante ao que o olho humano consegue ver quando observa escoamentos muito rápidos e aerados.
A fotografia à direita nos mostra o efeito do flash, que possibilita o uso de um pequeno tempo de abertura do obturador da máquina, resultando em uma imagem instantânea do escoamento. Aqui está uma fotografia do aparato experimental utilizado por Reynolds. Uma das contribuições de maior alcance do artigo de Reynolds foi a identificação de um número adimensional definido com a massa específica do fluido, com a velocidade característica do escoamento, que nesse caso é a velocidade média da distribuição de velocidades existente na seção transversal, com o comprimento característico do conduto, que é o diâmetro interno do tubo para o problema estudado, e com a viscosidade absoluta. Aqui nós vemos mais uma vez a massa específica, a velocidade característica, que é a velocidade média na seção transversal, o comprimento característico, que para esse caso do escoamento do tubo é o diâmetro interno do tubo, e a viscosidade absoluta. Esse adimensional, hoje conhecido como número de Reynolds, em sua homenagem, também pode ser escrito em termos da viscosidade cinemática. Vamos interpretar o número de Reynolds. Quando o fluido se desloca ao longo de um conduto, há um transporte de massa. Essa massa se desloca com certa velocidade, o que nos leva a pensar também no transporte de quantidade de movimento linear, que é o produto da massa pela velocidade. Se não houvesse resistência a esse escoamento, este se conservaria conforme sua inércia. Essas considerações se referem ao que está escrito no numerador do número de Reynolds. O denominador do número de Reynolds inclui a viscosidade em sua definição. O efeito viscoso em um escoamento atua para reduzir as diferenças de velocidade entre pontos no interior do fluido, ou seja, a viscosidade opõe-se ao transporte de quantidade de movimento. Com base nessas considerações, interpretamos o número de Reynolds como uma relação entre forças inerciais e forças viscosas. Com base em estudos experimentais conduzidos por Nicurádize e considerando os propósitos práticos da engenharia, sabemos que o escoamento em tubulações deixa de ser laminar se o número de Reynolds for maior que 2.300. Se o número de Reynolds estiver entre 2.300 e 4.000, ocorre a transição entre o escoamento laminar e o escoamento turbulento. E se o número de Reynolds for maior ou igual a 4.000, ocorre o regime turbulento. Vamos agora resolver um exercício muito simples, mas que ilustra o cálculo do número de Reynolds. Considere o escoamento de água em uma tubulação com diâmetro interno igual a 27,8 mm. Sabendo que a velocidade média do escoamento é igual a 0,6 metros por segundo e que a massa específica e a viscosidade são iguais a 997,4 kg por metro cúbico e 9,8 vezes 10 elevado a menos 4 pascal vezes segundo, respectivamente, calcule o número de Reynolds e identifique o regime de escoamento. Então aqui está o número de Reynolds, substituindo os dados no número de Reynolds. Aqui nós temos a massa específica, a velocidade média do escoamento, o diâmetro interno da tubulação e a viscosidade absoluta. O resultado dessa conta é 16.976, que é maior do que 4.000. Portanto, nós podemos caracterizar esse regime como turbulento. Os regimes de escoamento estudados também ocorrem em outras estruturas além do tubo. Vejamos, por exemplo, um escoamento laminar altamente viscoso que passa por um obstáculo, com número de Reynolds igual a 0,02, calculado com base no lado do quadrado. Se o número de Reynolds for maior que 0 e menor que 1, utilizamos o termo escoamento altamente viscoso ou creeping flow. Com essa fotografia, podemos ver mais um escoamento laminar altamente viscoso, dessa vez em torno de um cilindro. Notem que há uma simetria do escoamento entre as partes de trás e da frente do cilindro. Nesse caso, foi utilizado pó de alumínio na água para possibilitar a visualização do escoamento. Nesta fotografia, que nos mostra o escoamento laminar com Reynolds igual a 1,54, a simetria observada anteriormente já não aparece mais. Para um escoamento com número de Reynolds igual a 9,6, diferente do anterior, nota-se que além da assimetria ocorre a separação do escoamento da superfície do cilindro e o início da formação de vórtices, como indicado.
Observem que o tamanho dos vórtices está relacionado com o número de Reynolds. Além disso, cabe mencionar também que esses são vórtices estáveis. Nesta fotografia, com o número de Reynolds igual a 140, podemos observar a formação de uma série de vórtices periódicos que recebe o nome de esteira de vórtices de von Karman. Esses vórtices se movimentam de forma periódica, como vocês podem ver com essa simulação numérica realizada em um aplicativo de smartphone. Para números de Reynolds maiores, ocorrerá a transição e, em seguida, a turbulência, como ilustrado com essas fotografias. O gráfico superior apresentado aqui nos mostra um sinal típico de um escoamento turbulento quando se mede, por exemplo, a pressão ou a velocidade. Ele difere do gráfico inferior, obtido para uma esteira de vórtices, por não apresentar uma frequência definida. Olhando mais uma vez para um resultado de medições da velocidade em função do tempo em um ponto de um escoamento turbulento, podemos perceber que uma característica própria da turbulência é a dependência com o tempo. Uma forma de representar essa velocidade consiste em identificar uma velocidade média e as flutuações em torno dessa média. Pode ocorrer algo como neste gráfico, com uma média independente do tempo, o que nos leva à definição de escoamento permanente em média. Ou pode ocorrer uma média dependente do tempo, como neste gráfico, o que nos leva à definição do escoamento como não permanente. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desta aula. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.